Fala galera, aqui é o Matheus do canal Física para Forte, trazendo mais uma vez um vídeo de entrevista para vocês. Dessa vez eu trago aqui meu amigo Gustavo, ele é oficial da Marinha do Brasil e ele veio aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência dele. Desde o momento quando ele começou a estudar, até ele ter terminado já seu estudo na escola. Bem, fala aí Gustavo, beleza? Matheus, tranquilo? Tranquilo? E aí pessoal, falar mais um pouco aqui para vocês sobre a Escola Naval, como foi minha vida para entrar, fazer o concurso e ser aprovado. Beleza. Olha só, vamos começar pelo princípio. E o princípio seria o quê? Eu gostaria de saber como foi o início para você começar a estudar, o que você fez, o que te incentivou a você querer fazer concurso militar, como é que foi a ideia aí? Primeiro, não tinha intenção de fazer o concurso militar, né? Eu queria fazer aviação e aí eu procurei saber que por formas particulares, né, pagar aula particular para fazer as horas de voo seria muito caro, não teria esse dinheiro, e eu comecei a procurar quais são os lugares que poderia ser de graça isso. Direto, né, pensei na aeronáutica e vi quais eram os concursos que poderia fazer. Tinha a EPICAR, que é para o ensino fundamental, ingressar no ensino médio, e tinha a AFA. Como eu já não tinha mais idade para EPICAR, eu foquei no concurso da AFA e para tentar fazer lá a aviação. Você tinha quantos anos quando então você percebeu essa oportunidade de ser piloto? Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Já era tarde, já. Isso, em 2011, tinha 16, 17 anos, então realmente para a pessoa que pensa em fazer concurso militar, estava tarde, né? Porque eu perdi a oportunidade de fazer EPICAR e colégio naval, e só tinha os outros concursos de ensino superior que tem menos vaga. Sim. Pessoal, para quem não sabe, eu e o Gustavo somos amigos de longa data. Eu faço essas perguntas para ele, mas a verdade é que eu já sei de tudo. É mais para que vocês conheçam mais a história dele. Nós já nos conhecíamos desde o ensino médio. A gente estudou no terceiro ano junto. E depois do terceiro ano, o que você fez? Você foi para onde? Depois do terceiro ano eu procurei qual curso aqui em São Gonçalo eu poderia fazer. Eu encontrei um curso ali perto de onde eu morava e comecei a fazer esse pré-militar, que era na parte da noite só, a turma AFA e a AIFON, voltar nesses 3 concursos. Entendi. Então você começou a estudar, eu também comecei junto com ele. E aí, esse início de estudo, como é que foi para você? O que você buscou para te ajudar? Ferramentas, livros? Naquela época nem existia o WhatsApp, né? Então como é que foi isso aí? O primeiro ano foi talvez o mais difícil, que durante as aulas de física e matemática eu percebi que eu não sabia nada. O ensino médio que eu tinha feito eu achava que era suficiente, não foi. Então tive que fazer um curso pré-militar, mas não tinha essa expectativa que quando eu chegasse lá ia ter tanta dificuldade. Nem o básico eu estava sabendo, então tive que começar do zero mesmo, todo o conteúdo de matemática e física. Sim. E aí eu busquei a orientação das pessoas que já estavam no segundo, terceiro ano de concurso e dos professores. Sim. Então eu comecei a estudar mais pelos livros mesmo, Fundamentos de Física, né? Sim, tópicos de física. Fundamentos de Física, primeiro Ramalho, comecei pelo Ramalho, que era mais básico. De matemática, Fundamentos da Matemática Elementar, isso, IES, que eram 11 volumes. Ainda assim. Isso, aí depois que eu parti, matemática continuei com esse livro e física depois que eu mudei para o tópicos de física, que era mais aprofundado. E também fazia os exercícios da apostila do curso, mas focava mais no livro mesmo, que ele tinha explicação melhor, ia por exemplos, tinha nível 1, 2 e 3, então eu aprendi. Exatamente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, para quem não sabe, tem um vídeo no canal onde eu falo sobre os livros. E esses livros que ele usou são os livros que eu menciono no vídeo. Exatamente isso que ele está dizendo, do nível das dificuldades que o livro apresentava nas questões. Porque só na aula ali às vezes não dava para pegar tudo, porque tem uma turma, pessoas que não sabem nada e outros que já tem 3 anos de curso. Então, às vezes, o professor foca mais ali em quem já tem mais experiência, então fica... Ou não, às vezes a aula era básica mesmo, mas eu me perdia nas coisas mais simples e tinha que buscar em casa. Então, no livro ele ia passo a passo, e então facilitava para entender a matéria que eu não tinha entendido ali na aula. Beleza. E quanto aos estudos? Assim, durante a semana, você estudava bastante em casa, eu imagino. Como é que você estudava? Você dividia seus horários de qual forma? Pô, eu tinha
o tempo livre maior, né, para estudar, que eu já tinha terminado o ensino médio e eu também não trabalhava. Então a gente percebia que quem estava no curso e trabalhava durante a manhã ou a tarde ia para o curso à noite já estava mais cansado, tinha mais dificuldade. É difícil. Realmente a pessoa tem que batalhar mais, a pessoa que trabalha e estuda. Mas como eu tinha esse tempo livre, eu acordava cedo, umas 7 da manhã, tomava café, começava às 8, parava lá meio-dia, 1 hora, o horário do almoço, estudava até às 5 da tarde, 5, 6 da tarde, me arrumava e ia pro curso que começava às 7. Entendi. Isso de segunda a sexta, né? A sexta terminava à tarde, né? O curso era de 7 às 10 da noite. No sábado, normalmente tinha um simulado. Acho que todo final de semana tinha um simulado. A gente fazia o sábado de manhã, o sábado à tarde. E aí o domingo era o dia que eu tirava ali para descansar mesmo. Não estudava no domingo, estudava de segunda a sábado. Vou dar um exemplo, por exemplo, na segunda-feira, você estudava somente uma única matéria, porque a prova que ele queria fazer era para a AFA, apesar de ele não ter mencionado o nome, Academia da Força Aérea, onde você faria faculdade na aeronáutica para poder se tornar um piloto, de forma gratuita, vamos dizer assim. Então, a AFA, quais são as matérias? Matemática, português, física, inglês e também redação. Aí você estudava segunda-feira só matemática, como é que era? Não, montei um cronograma de estudo com as matérias. Na época que eu comecei não tinha redação, então eram só as 4 matérias. E inglês eu já tinha uma facilidade ali porque tinha feito curso de inglês e pegando as provas antigas eu vi que não tinha muita dificuldade. Português eu conseguia pegar rápido a matéria, então estava indo bem. Agora física, matemática e física era muito ruim. E AFA é difícil pra caramba. Era difícil, então meu cronograma de estudo era focado em matemática e física, mas eu tinha lá anotado na agenda. Aí basicamente era a segunda-feira de manhã era Física 1 e a segunda-feira à tarde era Trigonometria. Sim. Aí na terça-feira de manhã era Física 2 e Funções. Eu acho que eu só colocava um dia à tarde para inglês e um dia também para português. Porque você priorizava a sua dificuldade. Porque eu priorizava a dificuldade. Em inglês eu já estava tranquilo mesmo. E português eu estava pegando rápido. Então, como meu problema eram essas outras, eu focava 90%, 80% nessas disciplinas E aí. você criou seu próprio cronograma, certo? Certo, assim, você não pediu para alguém fazer isso por você. Não, eu fui seguindo de acordo com o curso, porque ele fechava a matéria de função primeiro para depois começar logaritmo, Sim, exponencial, sei lá. matriz. Então eu focava nisso. Enquanto o curso está dando função, eu fazia o horário da semana toda com função. Aí quando começava trigonometria, eu encaixava trigonometria. Entendi. Começava geometria espacial, aí eu ia encaixando ali no cronograma o que eu tinha mais facilidade. Eu ia retirando e acrescentando essas novas matérias que eu não sabia. Mas sempre você buscava estudar em casa e no curso. Não era somente uma única coisa. Somente curso ou somente casa. Você mesclava os dois estudos, correto? Em casa e curso. Na verdade, eu estudava mais em casa mesmo, a matéria que dava no curso. No curso eu só ia para aula mesmo, não chegava lá. Tirava dúvida, né? Tirava dúvida. Eu não ia antes para estudar lá, eu estudava em casa mesmo. Interessante. Mas tem muita gente que não consegue estudar em casa por causa do ambiente ali de barulho, alguém atrapalhando e ia pro curso, né? Você estudar. Você se identifica com essa característica de ter algazarra em casa? Como eu tinha um ambiente ali silencioso de estudo, eu ficava em casa mesmo. Outras pessoas também deixam de estudar em casa por causa do computador, do Wi-Fi, e tem mais facilidade de se distrair. E aí eu não tinha esse problema, preferia ficar em casa mesmo, porque se eu estivesse na sala de estudo e alguém falasse alguma coisa, alguém entrasse, eu já me distraía. Entendi. Então eu prefiro estudar em casa. Isso me faz lembrar quando eu estudava, minha mãe gostava muito de limpar a casa, né, com aspirador de pó. É impressionante, cara. E também ligava o rádio na hora de benzer a água, que nós somos católicos aqui em casa, aí tinha que benzer a água e botava o rádio alto pra caramba. Enfim, mas... Bem, você está falando da AFA, que você queria muito AFA, mas já no início do vídeo eu falei que você é oficial da Marinha do Brasil. E aí, como é que foi esse trajeto aí? Por que você saiu da aeronáutica para a Marinha?
Bom, eu fiz 4 tentativas, foram 4 anos de curso, e até os 3 primeiros anos de curso ali eu não tinha plano B. Só existia a AFA, eu fazia o concurso DA e da EFON para treinamento ali. Chegava a passar? Né? Na EA eu passei no segundo ano, na EFON também, e aí nos outros eu também tinha passado sempre na EA e na EFON. Sim. Mas nem era meu objetivo, então nem pensava assim, em entrar, mudar de escolha. Só cheguei a fazer exame de saúde, o teste físico para saber como é que era, né, as etapas. E me adaptar, até porque a EFON, alguns lugares eram no mesmo hospital que fazia o exame da escola naval, né? Sim, na então, KCN, né? E o concurso da EA era o CEMAUA, é o mesmo hospital que faz o concurso da AFA, então já para me adaptar, saber como que é o ambiente, eu fazia, mas não tinha intenção nenhuma de entrar lá. Isso que o Gustavo está falando é muito interessante. Ele disse que o foco dele era a AFA, mesmo assim ele se permitia fazer outros concursos. Digamos que você que está assistindo esse vídeo tenha também somente um foco, como eu também tive somente a EFON. Mesmo assim, eu me permiti fazer a EA. E por que isso é interessante? Não só a prova em si, para você testar o seu conhecimento, mas para você que também possa participar das outras etapas. Na maioria das vezes você vai ter o teste psicológico, a parte da saúde e a parte física, o teste físico. E muita gente acaba fracassando numa dessas 3 etapas no concurso que realmente quer. E acaba tendo uma situação bem desagradável. Então é bom você testar até mesmo isso, fazendo os outros concursos. Mas aí como é que foi então no final das contas? No segundo ano, o concurso da AFA eu não passei por uma questão em física, e aí... Uma só? Uma só em física. Então eu fui pro terceiro ano muito confiante, já sabendo que ia conseguir. Pô, faltou uma questão de física. Vou fazer outro ano de curso e é certo, passar. Só que nesse terceiro ano de curso, o que mudou foi a prova de física, que era física moderna. Era uma banca muito... Entrou a matéria de coisa física moderna, mas era uma banca que fazia uma prova com as questões muito mais simples. E nesse terceiro ano a prova foi de física, surpreendeu todo mundo. Ridículo. Pouca gente fez a média, faltou candidato para fazer os exames, então eu lembro que até nesse terceiro ano foi o ano com menos vaga, foram 12 vagas só, normalmente eram 30, 50, chegou até serem 70 vagas e aí foi reduzindo. E aí nesse terceiro ano foram 12 vagas e a prova extremamente difícil. E mesmo sendo 12 vagas, foi tão difícil que faltou candidato, acho que entraram 6 só. Caraca. E deixaram pra lá, né? As outras 6 vagas não chamaram. Quem não fez a média não foi chamado. Que isso? Ficou faltando vaga. E a prova de redação também. Aí você desanimou depois? Não, eu fiquei surpreso ali que teve essa mudança. Entrou a prova de redação também, acho que ficou muito mais difícil a prova, 5 horas de prova para fazer todas essas disciplinas aí. Mas eu ainda estava com gás para tentar mais uma vez, eu ainda tinha mais 2 tentativas. Seu quarto ano seria? Isso seria o quarto ano. Eu falei, não vou mudar o foco porque você tinha não faz sentido. 21? Agora pegou? Agora pegou. Tinha mais ou menos 20. 20 anos. 21 anos. Quarta tentativa dele. Eu sei que muitos aí não têm condição de poder tentar tantas vezes devido à condição financeira. Mas também muitos podem tentar e desistem na primeira tentativa. Percebam que ele tentou 4 vezes, aliás, 3 vezes a AFA, né? E na quarta vez ele vai dizer agora o que aconteceu. Isso depende muito realmente do dinheiro. Às vezes você tem amigos que só tinham dinheiro para pagar um ano de curso, 2 anos, então ele tinha dificuldade em casa, ele tinha que ir para algum lugar, tinha que ter um plano B, alguma opção. E outros que o pai também, ali, a família, não queria investir mais, né? Sim, não vou gastar mais dinheiro mais um ano. Não acreditar mais no filho. Não vai para esse aí que você passou. Mas como eu tinha ali a confiança do meu pai, ele falou que eu poderia tentar outra vez, eu fui. Só que eu estava 3 anos nesse mesmo curso, de São Gonçalo, os mesmos professores, as mesmas pessoas. Eu falei, não, se eu fizer outro ano de curso aqui nessa unidade não vai dar certo. Tinha que mudar alguma coisa. Então eu pensei, já que a prova de física veio num nível tão elevado, vou entrar numa turma de IMITA para ter facilidade, né, para a prova da AFA. E aí procurei, como essa unidade só tinha Madureira, não tinha condições de eu ficar de São Gonçalo para lá todo dia, eu consegui
um alojamento lá também, que ficava durante a semana toda estudando, recebia alimentação e era ao lado da unidade do curso. Para quem não sabe o que é esse alojamento, nada mais é uma forma diferente de você estudar. Ao invés de você ir para o curso, ter suas aulas e voltar para sua casa, o curso, certos cursos te oferecem moradia. Então, é claro, tudo isso você tem que pagar, mas você vai dormir próximo à unidade do curso e você também vai ter aulas de elevadíssimo nível, assim, bem puxado, como ele acabou de falar. É nível IME e ITA, que são conhecidos como as provas bem mais difíceis, aliás, dos concursos militares. Posso até arriscar em dizer do nível ensino médio no Brasil. Então ele teve que buscar mais para poder alcançar a AFA. E aí, como é que foi o final? Isso. Então nesse quarto ano aí eu ainda não tinha em mente um plano B, era só a AFA que existia para mim. Mas eu percebi que as aulas tinham um foco totalmente diferente, a turma imita. A matéria era passada de uma maneira mais aprofundada, os exercícios resolvidos também, as próprias pessoas que estavam ali na sala de aula. Tinha aula de química, aula de literatura para o ITA, algo que não estava muito voltado para mim. A aula de cálculo também. Então, acabou que em vários momentos eu iria para a sala de estudo, ao invés de ficar prestando atenção ali, porque o foco era totalmente diferente. Eles só focavam mesmo no concurso quando eles chegando perto. Chegava perto da prova da EA e focava. Perto da prova da AFA, pegava as questões da AFA. Mas a maioria do ano não era voltado. Acabou que o pensamento que eu tinha que me auxiliar não foi tanto assim. O que realmente fez a diferença eram as pessoas que estavam lá que queriam IMITA, porque era como se tivesse mais de 20 monitores ali na sala de aula e no alojamento. Cada um valia para um professor. Mais de 10 alunos sabiam responder com facilidade as questões de matemática e física que eu tinha dificuldade, da AFA. Então foi isso que fez o diferencial, os alunos, né? Não foram nem os professores. Sim. Então, percebam um discurso do Gustavo, que tem um detalhe muito importante, a amizade. Ou seja, as pessoas que você vai escolher para te rodearem nesse momento de estudo. Não necessariamente precisa ser um amigo seu, pode ser um colega de estudo. Mas se essa pessoa tiver o mesmo foco que você tem nos seus estudos, um ajudando o outro só vai somar. Portanto, é muito importante você saber escolher também que tipo de companhia você vai querer nesse ano de estudo. Aquele cara que está na sala de aula, mas só dorme, só quer saber de curtir, ir pro barzinho beber, ou o cara que está ali focado para estudar contigo do seu lado, um ajudando o outro. Isso é muito importante. Quando eu estudei, foi essa pessoa aqui que eu escolhi. Ela não foi a única, mas ele foi um dos meus amigos que me ajudaram muito para que eu pudesse passar na EFON. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Então isso é muito importante. Mas aí nesse quarto ano, bem, como vocês já devem ter percebido, ele não conseguiu mais uma vez passar para a AFA. Sim, foram mais vagas da AFA esse ano. Eu consegui fazer a média em todas as matérias pela primeira vez, mas a nota de corte foi mais alta do que o normal. Foi um pouco mais fácil. Teoricamente foi mais fácil. E aí eu fiz a média em todas, mas não alcancei a nota de corte. Então não fui chamado para fazer os exames. Eu tinha a opção de fazer mais um ano ainda de AFA. E tinha o concurso da Escola Naval ali que eu tinha me inscrito também, mas ia só fazer por fazer mesmo. Faltavam 1 ou 2 meses para a prova. E tem um amigo, né, que era da AMAN, e ele falou muito bem da Escola Naval, né, porque ele já conhecia, já tinha um contato nessas Olimpíadas entre academias. Falou que era um lugar muito bom, que era aqui perto de casa, né, ali no Rio de Janeiro. Tinha excelentes professores, uma formação ótima. Eu comecei a pensar, já que vou fazer a prova, acho que pode ser uma opção. Aí eu comecei a pensar em fazer a prova ali, mas sem preocupação. E falei, se eu passar, eu vou pra lá, vejo como que é a adaptação, vejo como é a escola. Se eu não gostar, eu tenho mais uma tentativa ainda. E aí foi isso que eu fiz. Fui pra prova da Escola Naval, que eram em 2 dias, muito tranquilos. Por causa daquela correria que era tudo em um dia. Quando chegou na prova da Escola Naval, eu tive mais tranquilidade de pensar nas questões. Bem mais fácil. Não tinha o nervosismo igual, porque não era a minha primeira opção. Então era o que você desejava. Foi mais fácil. E aí acabou que
Depois saiu o resultado, eu tinha passado. Eram 35 vagas, acho que eu tinha ficado em 22. Passou bem. Comecei a fazer ali o processo de saúde, exame físico. Que você já estava habituado, porque já tinha feito inúmeras vezes. Já estava tranquilo, mas até dezembro, quando saiu aquela relação final, os convocados para adaptação ainda não sabia se iria ou não. Foi ali em dezembro mesmo, conversando com a família, com os amigos, que eu decidi e falei, não, vou dar uma chance. Já bateu demais, já tá difícil, acho que eu não tenho mais condições para fazer, tanto financeira, psicológica, para fazer mais um ano. E aí eu fui para lá e descobri como que era a escola naval.